Voltamos a um assunto que já abordamos hoje e que marca claramente a atualidade. Hoje que se assinala o Dia Internacional da Mulher. Acompanha-nos a doutora Joana Delgado Silva, que é da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Seja muito bem-vinda, doutora, é um gosto recebê-la muito obrigada. Aqui. A doutora que é médica cardiologista. Exatamente. Não é? E, portanto, estamos aqui vamos falar de saúde no âmbito do Dia da Mulher e que vocês, na Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, intencionalmente aproveitam a data para voltar a lembrar os riscos do infarto agudo do miocárdio. Exatamente. Bom, o infarto agudo do miocárdio, passo por explicar, é quando ocorre uma obstrução súbita de uma artéria coronária. As artérias coronárias são as artérias que levam sangue e nutrientes e oxigênio ao coração, portanto são importantíssimas para o funcionamento do coração. Quando ocorre uma obstrução súbita numa dessas artérias, dá-se o infarto agudo do miocárdio. É uma situação grave, que requer um diagnóstico atempado e um tratamento algo emergente, que é a desobstrução da artéria coronária. Claro que as mulheres também estão em risco de ter infarto agudo do miocárdio, apesar de, numa idade um pouco mais tardia do que os homens, devido à sua biologia e à variação hormonal que têm durante a vida, acabam por ter maior risco após a menopausa. Os sintomas nas mulheres podem ser um pouco diferentes daqueles sintomas típicos a que estamos habituados a ver. Os sintomas mais típicos de infarto agudo do miocárdio acaba por ser uma dor, que pode vir desde a linha da mandíbula até à região umbilical. E normalmente começa na mandíbula? Habitualmente é uma dor que começa no peito. No peito. Pode ir A aqui sensação para a de mandíbula, apertado, não é? uma sensação de aperto, de um peso. Pode ir aqui para a mandíbula e para a região dos dentes, pode irradiar para ambos os braços, apesar do mais frequente ser para o braço esquerdo, pode também irradiar para as costas e pode ser uma dor aqui a nível do estômago, do epigastro. Okay. Muitas vezes as mulheres podem não ter estes sintomas tão típicos por causa da sua apresentação tardia da doença. A dor pode não ser bem uma dor, pode ser mais um desconforto, que pode ser só nas costas ou só na zona do pescoço e pode se manifestar também só como uma falta de ar, ou um enjoo, ou até umas tonturas. Pronto, as mulheres têm que estar alerta para este tipo de sintomas, de modo a que o diagnóstico não seja atrasado, uma vez que as mulheres tendem a desvalorizar os sintomas quando eles aparecem. Mas se me permite, neste nosso diálogo, os homens também, porque, por exemplo, no sentido... Eu estou-me a referir aos sintomas que a doutora está aqui a explicar, Claro. porque para quem não é da área da medicina, ou para quem não é da área da saúde, quem não estuda questões de saúde, há um pouco a ideia geral de que é aquele aperto no coração ou no peito, atenção a isso. Mas a doutora está-nos a dizer que há imensos sinais, por exemplo, no estômago, todos aqueles que acabou de descrever. Portanto, temos todos que estar atentos a esses sinais. Claro que sim, podem não ocorrer todos ao mesmo tempo, não é? Pois. Habitualmente uma dor no estômago significa que há um infarto numa parede do coração que é diferente, por exemplo, da parede inferior, mas temos todos que estar alerta e a APIC tenta fazer campanhas de modo a alertar a população a chamar o 112 o mais rapidamente possível. Certo. E a nem sequer irem pelo seu próprio pé ao hospital, por várias razões. Primeiro, porque o 112 pode tratar as complicações agudas que acontecem quando nós estamos a ter um infarto agudo do miocárdio. Claro. E depois, Tenha logo ali um papel a desempenhar, logo. ali um papel a desempenhar. E depois, porque há uma emergência na desobstrução da artéria coronária. E nem todos os hospitais têm capacidade para fazer a desobstrução da artéria coronária, a chamada angioplastia, só aqueles que são dotados de laboratório de hemodinâmica, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. O INEM tem conhecimento desses laboratórios e acaba por transportar rapidamente as pessoas, fazendo bypass aos hospitais que não os têm e assim providenciando um tratamento mais emergente. Claro. Deixa-me perguntar-lhe, estamos a ver algumas imagens da campanha que é promovida e que lá está, tem os sintomas que a doutora estava aqui de facto a explicar. Enquanto vemos estas imagens, pergunto-lhe o seguinte, no âmbito deste Dia da Mulher, apesar de nas mulheres poder, de facto, como já explicou aqui muito bem, registar-se numa idade mais avançada, apesar disso, a sociedade, enfim, espera que a mulher seja dividida em várias partes. A mulher profissional, a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher filha, enfim, espera-se muito, às vezes até demais, da mulher. Isso pode originar, eventualmente, pressões extra ao coração e provocar até outros problemas de saúde, aquela ansiedade ou falta de controle emocional. Claro que sim, até porque quando nós falamos de fatores de risco, lembramos-nos sempre dos fatores de risco mais clássicos. Esses fatores incluem a tensão alta, o colesterol elevado, a presença dos diabetes, o tabagismo, a obesidade acabam por ser os fatores de risco mais clássicos. Depois temos aqueles que não são assim tão clássicos,
como a presença de doenças inflamatórias sistémicas, como por exemplo as doenças reumatológicas, a apneia do sono ou a própria privação do sono. E depois temos aqueles fatores de risco que são específicos do sexo feminino. E esses fatores de risco têm a ver realmente com a biologia da mulher e com a variação hormonal ao longo da vida, mas também com os fatores psicossociais e com o stress a que a mulher está sujeita ao longo da vida e que, associadamente a esta variação hormonal, pode providenciar um fator de risco extra para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Claro. E há algumas doenças que realmente são mais específicas das mulheres, não só, mas mais prevalentes nas mulheres, como seja a disseção das artérias coronárias, que é a parede das artérias acabar por rasgar, ou seja, não é tanto por gordura, é outra causa para provocar infarto agudo do miocárdio, e a mulher, por causa destes fatores de risco específicos, acaba por estar mais sujeita ao aparecimento de doença cardiovascular. E daí ser tão importante ter momentos de conversa como este para ficarmos um pouco mais elucidados, e a doutora de facto explicou muitíssimo bem. Doutora Joana Delgado Silva, foi um gosto recebê-la aqui. Igualmente, e muito obrigado pelos alertas e explicações que nos deu. Muito obrigado. Obrigadíssima. Bom dia.